Você sabia que a solidão, na maioria das sociedades, está ligada diretamente à forma como a sociedade e as pessoas, de modo geral, se educam? É sobre isso que eu vou tratar no vídeo de hoje. Acompanhe. A solidão é um fator endêmico no mundo inteiro, principalmente nas sociedades onde a educação é mais deficitária. A falta de educação prejudica consideravelmente a forma como as pessoas se comunicam entre si e dessa forma dificultam a possibilidade de estabelecer interconexões de comunicação interpessoais. Também é a educação que, por vezes, faz com que as pessoas tenham péssimas escolhas com quem venham a se relacionar e, com isso, acabem até comprometendo sua própria vida. Sim, mas escolhas fazem com que as pessoas tenham companhias que, literalmente, as levem para o fundo do poço. Quantos mal-entendidos já minaram as relações humanas nos últimos tempos? Pois saiba que a leitura e a escrita são pontes de comunicação que nos permitem criar laços de intelecto e afeto com outras pessoas, sem que seja preciso que elas estejam em contato pessoal conosco. Nem que seja por um breve momento, todas as pessoas que têm o hábito de ler já sentiram ou já tiveram a sensação de ouvir a voz ou de ter uma mensagem mais pessoal a partir do momento em que elas leem e acabam adentrando e entendendo na semântica das palavras contidas em um determinado texto. Da mesma forma que há pessoas ausentes, mesmo estando fisicamente presentes, o contrário também é verdadeiro. Logo, quando você entende o sentido das palavras e como elas estão correlacionadas, interligadas por aqueles que as escrevem, você consegue sentir a energia e o intelecto das pessoas que as escreveram. E isso causa um impacto considerável na vida das pessoas que estão recepcionando essas mensagens, seja na forma de textos, seja na forma de artigos, seja na forma de pequenas mensagens. A grande prova disso que eu estou falando é o grande impacto que certas mensagens, principalmente propagadas nas redes sociais, têm sobre a vida das pessoas. Esse lance das energias das palavras é bastante sério e existe. A grande prova disso é o poder transformador que certas mensagens têm de influenciar a vida das outras pessoas, tanto para o bem quanto para comportamentos extremamente nocivos e autodestrutivos. Eu posso citar vários exemplos de casos de pessoas que receberam mensagens pelas redes sociais ou até em outros meios de comunicação virtuais e acabaram tendo atitudes irresponsáveis e até nocivas para a própria vida, vindo a cometer suicídio, até comportamentos e atos autodestrutivos. Da mesma forma que existem pessoas que recebem mensagens positivas e acabam mudando sua maneira de enxergar a vida e tendo uma outra perspectiva. Tudo por meio das palavras, da forma como elas são concatenadas e remetidas para quem se predispõe a lê-las. Sabendo disso, é imprescindível selecionar bem aquilo que você pretende ler e comece fazendo isso analisando, antes de tudo, quem as escreve. Quem é a pessoa que está escrevendo? Tem alguma credibilidade? Tem alguma mensagem positiva? É uma pessoa de alguma boa índole? Tem alguma formação? Não necessariamente acadêmica, mas uma formação profissional, de vida, uma boa índole pessoal, que possa lhe transpassar uma mensagem boa. Uma pessoa que, quando eu digo que tem uma boa índole ou uma boa imagem que transpassa alguma coisa, não é apenas para que você avalie o que a pessoa tem a dizer pelo que ela escreveu, apenas pela maneira como ela se prostra perante você. O que existe mais de comum e disseminado na internet são pessoas tentando demonstrar uma autoridade, tentando demonstrar uma aparência de um saber e de um conhecimento político, científico, ou seja lá de que outro ramo da ciência for, que de fato elas não detêm. São apenas pessoas oportunistas que querem tirar vantagem em cima de outras pessoas que buscam informação e que, por conta dessa incipiência, dessa falta de informação, dessa ignorância, não têm o devido senso crítico de discernir entre o que é dito e ter também a consciência de que todas as informações que são passadas precisam ser testadas, precisam ser comparadas com outras fontes de informação antes que elas sejam inseridas, antes que elas sejam assimiladas, aceitas como verdadeiras. Portanto, de hoje em diante, tenha a certeza que a leitura
e o acompanhamento de um bom papel e caneta para que você expresse suas ideias são fatores que viabilizam que você sinta menos solidão, que você se sinta menos sozinho. Mas ao mesmo tempo também são fatores que devem contribuir para que você expanda sua consciência e seu intelecto para com a visão que você tem, não apenas do mundo e das outras pessoas, mas também para consigo mesmo. Não importa sobre o que você gosta de ler, desde que seja algo que ajude a ser uma pessoa melhor, que lhe traga alguma satisfação, que lhe traga algum bem-estar, você deve e pode aprimorar esse hábito de ler. Não é um tempo perdido, não é uma atividade ociosa. Toda atividade que expande você a ter uma visão de mundo e que lhe ajuda a ter uma compreensão de si mesmo e de tudo aquilo que lhe cerca maior e melhor a respeito de tudo que está ao seu redor, é uma leitura prazerosa, é uma leitura benéfica para o seu intelecto, para a sua saúde mental. Outra coisa que ajuda é o fato de você procurar estar em contato com outras pessoas que te ajudem a ter um hábito saudável como um hábito de leitura. Eu não estou falando para você necessariamente entrar em algum clube do livro ou ter contato com pessoas que leem constantemente e tal, porque geralmente essas pessoas elas estão tão devotas lendo que elas não têm muito tempo de livro para interagir. Mas o fato de você só de estar longe de pessoas que não têm o hábito de leitura, isso já vai contribuir muito para você. Que da mesma forma que pessoas positivas, que têm bons hábitos, conseguem influenciar pessoas a terem os seus mesmos comportamentos, aquelas pessoas negativas que têm hábitos nocivos e destrutivos também influenciam negativamente essas pessoas. Então, para que você tenha um bom hábito de leitura, é bom saber desde logo que você deve estar em companhia e até na presença, ao máximo que você puder, eu sei que nem sempre isso é possível, mas ao máximo que você puder, ao lado de pessoas que estimulem a você a ter o hábito de desenvolver sua saúde mental, desenvolver seu intelecto, desenvolver mais conhecimento, através e por meio, melhor dizendo, da leitura. Aos poucos, você vai se acostumando com o ensurdecedor barulho que o silêncio de uma leitura atenta faz. Eu sei que ler não é uma atitude muito prazerosa, não é um hábito muito, digamos assim, fácil de ser adotado. A gente começa aos poucos, vai lendo, vai tomando gosto pela leitura, vendo como aquelas informações que nós estamos adquirindo têm aplicabilidade prática no sentido de nos ajudar a resolver alguns problemas, de nos ajudar a ganhar dinheiro e, consequentemente, ter uma vida melhor. Então, a gente vai criando aos poucos a resistência de encarar todos os dias, nem que seja por alguns minutos ou poucas horas, o hábito da leitura, encarar um livro, encarar pequenos textos e assim por diante. Ao contrário de muitas outras pessoas que falam por aí, que recomendam ler isso ou aquilo, eu não vou ter a petulância de você fazer isso. O mais recomendável para você que quer ter o hábito de ler, como uma forma não apenas de espantar a dor da solidão que porventura esteja lhe afligindo nesse momento, mas também de ter um novo hábito e saudável, ou até mesmo aprimorar mais esse hábito da leitura e posteriormente da escrita, visto que são irmãs siamesas de um hábito extremamente salutar para todos nós, eu recomendo que você leia aquilo que você tem uma afabilidade, que você tem um interesse em saber, em ler. Quer ler sobre fofoca? Leia. Quer ler sobre algo de beleza? Quer ler alguma coisa sobre algo que fuge da sua realidade, como a literatura, sobre viagens? Fica sobre filme pornô, sobre pornografia, leia, fica à vontade. Desde que seja algo bem escrito, desde que seja algo que seja escrito por alguém que respeita a norma culta da língua, que saiba se expressar, que mostre a você uma outra perspectiva de um assunto que você acha que já sabe tudo, ou que já foi falado tudo, mas que você pode ter uma outra perspectiva, uma visão de mundo diferenciada, mais aprofundada e mais interessante sobre aquele assunto. O importante é ler, começando aos poucos, indo por pequenos textos, lhe dando
a autoatribuição de cumprir pequenas metas diariamente. Leia uma página hoje, leia 2 páginas amanhã, e assim sucessivamente você vai aumentando sua resistência mental de encarar novos livros, de encarar novos textos, até você adquirir o boníssimo vício de ler diariamente. E uma coisa é certa, quando você finalmente começar a ter o hábito de ler livros, você vai se deparar com um hábito mais salutar para a sua saúde mental que você possa experienciar, visto que um livro sempre leva a um outro livro. Já dizia uma ex-professora de redação minha que o conhecimento nos permite entender que a sabedoria é inalcançável. Um livro sempre nos remete a outro livro. E não, embora o conhecimento seja algo inalcançável, a gente tem a noção de que só pelo simples fato de a gente ter uma autocompetitividade ou uma disputa saudável e positiva com um colega que está do lado, em saber mais do que ele sabe, já nos dá um estímulo maior de nos instruir a cada dia, de nos aperfeiçoar enquanto seres humanos, enquanto estivermos vivos, independente da idade que nós tenhamos, independente dos motivos pelos quais nós precisemos nos informar a respeito de uma coisa. Sempre há algo novo para aprender, sempre há algo novo para nos aperfeiçoarmos enquanto seres humanos. E nessa busca pelo conhecimento, uma coisa é certa: a solidão não tem espaço na vida de nenhuma mente que se ocupa em se instruir e que se ocupa em se deleitar com a prazerosa leitura de um texto bem escrito, seja de um artigo, seja de uma nota de alguma revista, ou seja de um capítulo de um livro ou um livro inteiro, enfim, não importa por onde você começa a ler, desde que o faça constantemente e na medida do seu ritmo e da sua possibilidade. Eu sei que as atribuições, as responsabilidades do dia a dia, nossos compromissos, por vezes nos prendem a nossa mente a obrigações que por vezes não nos deixam nenhuma energia mental para ler mais nada além daquilo que nós somos obrigados a fazer em função do nosso trabalho, dos nossos estudos, etc. Mas mesmo trabalhando, mesmo estudando para uma faculdade ou terminar um curso técnico, seja lá o que for, mesmo nesses ensejos, procure abstrair da leitura alguma vantagem prática para a sua vida. E desse momento da leitura, buscar um prazer nesse momento de silêncio que você tem que ter. Eu falei de um momento de silêncio. Esqueça essas regras e essas dicas idiotas de que algumas pessoas falam que leiam um livro com alguma música de fundo, nem que seja um som instrumental. Não façam isso. Toda leitura bem feita precisa ser acompanhada do doce e insubstituível barulho do silêncio. Quando você devota sua mente para a leitura e ao mesmo tempo para ouvir algum tipo de música, mesmo que não tenha voz, mas apenas o som instrumental de algum instrumento, você está compartilhando sua atenção, que devia estar 100% focada na leitura, para com a música que inconscientemente você ainda está ouvindo. Portanto, todas as leituras que você puder fazer, procure sempre um local silencioso. Eu sei que para a maioria das pessoas que moram com familiares barulhentos ou que moram próximo a vizinhos mal educados, isso é quase uma tarefa impossível. Mas tente buscar um lugar ou um horário em que você possa ter um silêncio na sua vida, para que você tenha maior desfrute de uma boa leitura. E veja e sinta também como isso vai transformar positivamente a sua vida a partir da expansão da sua consciência mental e da expansão do seu intelecto, para você aprender a lidar com a vida de um modo mais diferenciado, positivo e altruísta, que só a leitura é capaz de nos proporcionar. Em suma, resumindo toda essa conversa, em todos os lugares onde há um livro, a dor da solidão não tem espaço para ser moradia. Em resumo de toda essa conversa, em qualquer lugar onde há um bom livro para ler, a dor da solidão não faz moradia. Eu espero que esse conteúdo seja útil para você de alguma maneira. Curta esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo e até o próximo. Se inscreve no meu canal também e até
no próximo vídeo. Aquele abraço, fui!